Olá a todos, dando continuidade às aulas sobre a outorga. Essa é a terceira aula e hoje nós vamos ver sobre os procedimentos de outorga no estado de Minas Gerais, mas assim, eles são muito semelhantes em outros estados também. Nós já vimos os conceitos, assim, toda essa parte de caracterização inicial, os tipos de vazão, toda a parte conceitual em vídeos anteriores, e hoje a gente vai diretamente compreender como que é o processo burocrático de solicitação, de protocolo da outorga em Minas Gerais. E o processo todo ele é feito através de orientações que a gente pode obter aqui no site da SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Toda a descrição do site que a gente for usar aqui vai estar na descrição desse vídeo também. Nessa barra lateral, onde tem e todas as informações disponíveis de serviço e tudo mais, a gente tem duas formas de chegar a ter a outorga. Uma delas é a mais prática, indireta aqui na outorga, ou caso você queira fazer todo o processo de licenciamento, as informações para outras autorizações ambientais no estado de Minas Gerais, também pode conseguir aqui por serviços, indo nesses diversos links que tem aqui. E um deles é sobre também a questão das águas, de recursos hídricos aqui da outorga. Mas vamos aqui embaixo que fica mais fácil. Então a gente entra nesse link aqui da outorga e tem vários outros canais aqui. Então, por exemplo, inicialmente eles falam-se um conceito, que a gente já viu isso em outras aulas, mas todas as outras informações estão aqui, inclusive da parte de custos, custos do processo de solicitação, Então cada uso de água a gente vai ver, isso aqui faz parte de uma das tabelas que são fornecidas para a gente enquadrar o tipo de outorga que a gente quer. Cada uma delas tem um valor referente ao seu processo de análise e publicação pelo IGAN. Obviamente, esses valores eles terão que ser acrescentados às outras taxas, como as taxas de anotação de responsabilidade técnica, das artes e todo o serviço do profissional que vai realizar o processo de outorga, de levantamento da propriedade, caracterização ambiental do empreendimento. Então, esse valor aqui é exclusivamente para fazer o protocolo e análise pelo órgão ambiental. Então, aqui são os custos, E se encontra aqui nessa parte de custos, aqui na aba esquerda, dentro do ambiente de outorga. Então, para a gente saber as orientações, vamos aqui em orientação para obtenção de outorga. E aqui vai abrir uma série de informações, aqui é um pouco mais conceitual, mas aqui a gente encontra a documentação necessária para a obtenção de outorga. Então, são alguns requerimentos, Nós vamos entrar nesses 3 requerimentos aqui. O requerimento está disponível em formulários que estão aqui, então nós vamos entrar em cada um deles. Eu vou falar sobre o requerimento, que é esse primeiro item. Depois eu vou mostrar quais são os formulários que o IGAN fornece. E também eles dão orientação de como se fazer esse relatório técnico aqui. Tem um modelo também que é fornecido pelo IGAN. E as outras informações elas estão mais relacionadas à documentação, as taxas, comprovante de pagamento, enfim, mais sobre documentações tanto do empreendimento quanto dos proprietários do empreendimento ou da propriedade, bem como documentações e a parte toda que diz respeito ao profissional técnico, que é o que vai fazer o processo de outorga, que vai dar o processo de outorga. Essas outras informações que tem aqui embaixo, a gente já viu isso também nas nossas aulas anteriores aí. Então, a gente vai... Uma coisa que é muito importante, que o processo de outorga em Minas Gerais, apesar do IGAN ele ser o órgão responsável por todo o apoio, o órgão executivo de recursos hídricos em Minas Gerais, em Minas Gerais, não é o IGAN que vai ser o responsável por fazer o recebimento desse processo de outorga. Isso é feito através das SUPRANs, que são as Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Então essas suprans, elas estão, se a gente clicar aqui, vai abrir, né, o ambiente das suprans, e elas estão espalhadas aí pelo estado de Minas Gerais, em várias porções aí. Então, dependendo da região do estado que você está, é só clicar, por exemplo, aqui no sul de Minas, a gente vai chegar nesse ambiente, ter um endereço, enfim, se você tiver dúvidas no processo, então pode ligar, eles dão toda a assistência de como funciona o processo de outorga, né? E tem um e-mail aqui também. Mas aqui no site você vai encontrar todas as informações. Então, aqui, né, nas orientações, a gente entra nesse ambiente. Aqui estão a documentação. Aqui também, para fazer um destaque, existe o manual de outorga que o IGAM elaborou. Esse manual de outorga, ele dá todas as informações sobre o processo de outorga, todas elas, então está tudo aqui. Por exemplo, aqui tem ele é específico em relação à outorga, né? Então aqui tem o índice, as informações que tem lá no site, elas estão aqui nesse manual. Ele é muito detalhado, inclusive para o tipo de uso que você quer. Aqui eles explicam o que é necessário, como que se faz o processo. Acessando a página 12 do manual, as informações sobre a documentação, né, que a gente vê aqui no site, ela também está aqui no manual, né? Então esse manual é muito detalhado, é uma excelente ferramenta de orientação também. Então, tendo todas essa análise aqui, você pode ir já direto nos formulários. Os formulários a gente vai encontrar basicamente, aqui está nesse formulário, ele vai ter todas um formulário, né, específico para cada tipo de uso da água que se quer, mas tem 3 formulários que são necessários para todo o processo, que é o formulário de caracterização do empreendimento, o requerimento de outorga de direito de uso da água, que é esse daqui, né, que é o requerimento, e dependendo do tipo de captação que você precisa, vai ter um formulário específico. Se é para água subterrânea, lançamento de efluentes, né, para esgotamento sanitário, industrial. Se é uma captação ou um uso para água superficial, é esse formulário aqui. Se é o cadastro para abastecimento de pequenos núcleos populacionais, é um outro formulário. Então, basicamente, a gente vai usar esse formulário de caracterização, o FCR, adaptado para a outorga, adaptado para a água, que ele também é muito parecido com o que são para licenciamentos. Tem esse formulário aqui que é esse formulário aqui que é o requerimento de outorga, e o formulário específico, que no caso eu vou dar o exemplo do formulário para água superficial. Então são esses 3 formulários aqui. E tem mais um outro aqui que são orientações para preencher esse formulário. Aqui para baixo são outros formulários relacionados a uso hidrelétrico, também para outras orientações para preencher aqueles formulários, como essa tabela aqui, que vai ser necessária no processo. E dependendo do tipo de captação que quer se fazer, vai ter um formulário, vai ter uma orientação específica para cada um deles aqui, né? Por exemplo, no exemplo que eu vou dar, a gente vai usar esse exemplo aqui, que é captação em água superficial, né, em curso d'água. Então aqui eles orientam como se fazer o relatório técnico referente a esse tipo de uso da água. Aí tem todos os outros demais aqui. Aí quando for para água subterrânea são outros formulários também que se acrescentam aqueles lá, no caso para poço tubular, uso significante e usos isentos de outorga. Então aqui que é o ambiente de formulários. Eu vou mostrar agora cada um deles. Bom, então já baixei, eles estão abertos aqui. Esse formulário de caracterização do empreendimento, né, que é o primeiro formulário, o FCE. O formulário de caracterização do empreendimento, esse aqui no caso foi adaptado para água, como eu falei. Os itens 1, 2 e 3 são informações do empreendimento e dos responsáveis pelo empreendimento. Aí tem endereço para correspondência, né, são o que é mais a documentação.
Depois, a partir do item 4, aí já é um pouco mais específico em relação ao uso da água, né, que o empreendimento vai, onde é a localização, informações do ponto de vista um pouco mais ambiental, que é o item 4, 5 e o 6. Fazer uma observação aqui para algo que é muito importante ser analisado no processo, que ele solicita no item 4.3, que é para saber se a captação que você está pedindo, sua outorga, se ela está dentro de uma unidade de conservação, né, de uso sustentável ou de proteção integral. Se ela estiver dentro de uma dessas unidades de conservação, aí vai ter que ser analisado o plano de manejo dessas unidades. Se for de uso sustentável, a outorga ela é muito mais tranquila de ser utilizada. Agora, se for na área de proteção integral, isso pode impedir o processo aí de ser, enfim, de ter aprovação da outorga. Como saber isso? Eu coloquei aqui uma opção para você descobrir, que é através do Sistema Integrado de Informações Ambientais, né, de Meio Ambiente de Minas Gerais, o CIAM. E aqui também tem a descrição no vídeo aí, né? É um WebGIS onde você pode descobrir se a sua área está dentro de uma unidade de conservação. Então eu peguei um ponto aqui no Google Earth, fiz uma localização de exemplo aqui desse ponto, né? E a gente vai descobrir se ele está dentro de uma unidade de conservação. Então foi um ponto que eu criei aqui no Google Earth, tem aqui as coordenadas dele. É só a gente vir aqui, ó, no WebGIS da CEMAD, né? E utilizar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta ela vai localizar aqui onde está nosso ponto em relação ao estado de Minas Gerais. Então vamos voltar aqui. Vou digitar as coordenadas. No caso que eu peguei do Google Earth, é claro, você vai ter que ir a campo, fazer todo o levantamento com mais precisão, né, usando o GPS. Então eu vou colocar as coordenadas. No caso eu já tinha até feito essa busca aqui. Então vamos aqui visualizar no mapa. Aí eu vou voltar aqui no mapa, né, só para ver, ele está fazendo a busca, ó. Ele vai enquadrar o meu empreendimento aqui em relação ao mapa. No caso ele deu um zoom, né? Então tá aqui no sul de Minas. Aqui é um WebGIS, então você vai tem várias informações, né? Por exemplo, vou colocar as informações sobre as bacias de Minas e vou colocar as informações que eu quero aqui, ó. Primeiro eu vou ver se a minha área está dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Então eu vou habilitar todos esses daqui. Ele vai aparecer aqui todas as áreas, né? Todas as unidades de conservação de proteção integral. Bom, para eu ver, eu vou pegar aqui, vou dar um zoom, ó, vou vir aqui nessa lupa e vou fazer a seleção aqui da minha área. A nossa área então está situada aqui nesse ponto, esse pontinho vermelho aqui. E como está habilitado as unidades de proteção integral, estou vendo que aqui não faz parte de nenhuma, né? Vou desabilitá-las então e vou habilitar as de uso sustentável, né? E agora eu vou conseguir identificar, assim, do ponto de vista um pouco mais específico, mais local, se existe aqui algum conflito em relação ao meu ponto com a unidade de uso sustentável. Bom, apareceu sim, no caso, a bacia do Rio Machado. Para eu saber que tipo de unidade que é, eu vou desabilitando aqui. Como eu já sei que é só esse desabilitando, você vai observando. No caso, aqui é uma APA, que é a APA da bacia do Rio Machado. Então eu já sei. E aí eu venho aqui no formulário e coloco essa informação, né? Eu digo sim que o meu empreendimento está e coloco o nome dela aqui. Aí eu vou preenchendo. E aqui são outras informações sobre o tipo de uso, né? Se o empreendimento faz alguma intervenção ou não, se é concessionária, né? Enfim, você vai informar isso e aí dependendo do uso que você vai fazer, da sua outorga, né? Por exemplo, se não vai fazer nenhuma intervenção
se o empreendimento já faz o uso ou intervenção. Caso não, se é uma outorga nova, então você vai passar para o item 6 aqui, que aí é uma outra. No processo é importante saber se existe alguma intervenção ambiental que vai ser feita pelo empreendimento, e você vai informar se houver esse tipo de intervenção. E aqui, outras informações um pouco mais gerais, é tranquilo de se preencher. Se você tiver dúvidas, existe aqui o formulário de orientação, que é esse que também está no site aqui, né? Ele está aqui que é esse arquivo aqui, orientações para o preenchimento. Então você vem nele e aqui tem bem detalhado, né, cada item, o que deve se considerar no processo de preenchimento. Então, feito o preenchimento desse formulário, o formulário seguinte a ser preenchido é o formulário específico, que no caso é o formulário que é o exemplo que eu vou mostrar aqui, é esse formulário para água superficial, formulário de água superficial. Então esse formulário, esse item 1 e 2 são as informações jurídicas sobre a propriedade, o dono da propriedade, né? As informações dos documentos. Agora aqui sim já entra a informação de quem é responsável técnico pelo processo de outorga, né? Tem que ter registro no CREA e tem que ter todas as taxas pagas, né? A arte, no caso, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então as informações aqui, os endereços todos. Agora o item 4, ele já é um item que vai informar das informações sobre o seu ponto. Então esse aqui é sobre o georreferenciamento do ponto. Então você vai colocar todos os dados referentes ao georreferenciamento do seu ponto, localização, nome, né, para ter esse entendimento mais específico de onde que é o empreendimento. E aqui a partir do 5, aí sim nós vamos já utilizar as orientações, que são as orientações mais legais do enquadramento da sua outorga. No caso aqui, a modalidade de uso tem que usar a tabela 1. Essa tabela 1, ela está disponível aqui também, que é essa aqui embaixo. São as tabelas de apoio, que é esse arquivo aqui que eu já estou com ele aberto. Então aqui a gente vai começar a enquadrar a nossa outorga em relação ao que a lei solicita, né? Primeiro é a modalidade de uso, se é concessão, autorização, nós já falamos sobre isso. Então você vai vir aqui, vai fazer o preenchimento, vai colocar qual que é o uso, vai escrever aqui, aí usar a tabela 2, que tipo de uso que é, né, nessa modalidade. Então já vai usar a tabela de baixo, né? Vai usar a tabela de baixo aqui, né? Captação, dando um exemplo, desculpa a redundância, de aquicultura, né? Ou fazer uma captação no corpo d'água. Aí esse aqui é importante salientar que essa captação de corpo d'água são em ambientes naturais. Se for captação, por exemplo, num reservatório, né, num barramento, aí já tem que enquadrar aqui nesses outros códigos aqui. Então tem que prestar bastante atenção para fazer essa indicação de forma correta no formulário, né? Então item 2, e aí as informações necessárias são solicitadas aqui. Se é um empreendimento novo, foi implementado, então você coloca aqui. O item 7 é a finalidade de uso, que é a tabela 3. Então a tabela 3 está também lá no mesmo arquivo, né? Que a gente vai acessar. A tabela 3 é a finalidade de uso, né? A aquicultura está aqui, ó, né? O tipo de uso nela, a finalidade. Então você vai... É só um exemplo, na verdade, né? Então você tem que enquadrar, mas por outros usos aqui você tem que fazer especificamente sobre as características, né, de cada uso que você está solicitando. Então tem que cada item desse é referente a um tipo de uso, né? E aí você vai, obviamente, se o seu é uma aquicultura, né, você não vai ter que preencher esses outros aqui, ó, de irrigação. Você vai preencher só o que é referente ao que você está solicitando. Agora, se fosse uma irrigação, aí você teria que utilizar a tabela 4. Né? Se fosse abastecimento, eu tenho que utilizar aqui a tabela 5. Se fosse dessedentação animal, tabela 6, consumo industrial 7, aqui a aquicultura, né? Que é um exemplo que eu estou dando. Aí, ó, eu já vou usar aqui a tabela 8. Então, eu vou lá, qual que é a tabela 8?
Aqui a tabela 8, ó, onde que está sendo feito a estrutura que é, se é num barramento, num açude ou se é num tanque de terra, né? Então a gente tem que informar isso, se é um barramento com tanque rede, gaiola, ou se for outro, definir aqui. Então tem que colocar todas essas informações. Bom, lavagem de veículos, não vai, esses outros itens, como eu falei, não são necessários o preenchimento. Esse item, oitavo, ele diz respeito à caracterização geográfica e hidrológica do ponto de captação. Então, essas informações que você pode obter, né, tanto através do mapa online, onde você já situou o seu ponto aqui, né? São informações gerais do seu ponto de captação, a área de drenagem montante do ponto de captação em quilômetros, então você vai ter que medir isso, né, qual que é o contexto da sua área, do seu ponto de captação em relação à montante. Um exemplo aqui, né, você vai ter que montar um mapa direitinho, mostrando onde que está a sua área em relação à porção montante não através do Google Earth, através do CIV, do ArcGIS, do QGIS, enfim, de outros qualquer que você queira utilizar. Mas tem que colocar isso também aqui nesse campo de preenchimento. Essa vazão do Q710 e a vazão média de longo termo, essa é uma vazão que é uma vazão oficial. Você não vai medir isso, mas existe um lugar onde você pode encontrar essa informação, que é um outro WebGIS, que no caso agora é o Atlas Digital das Águas de Minas Gerais, que você pode obter essa informação específica da sua área. Você vai aqui em resultados. Nosso caso é esse aqui, ó, no sul de Minas, é o GD3, eu já sei que é nesse ponto aqui. Existe esse campo consulta espacial e consulta informativa, depois você pode vasculhar aqui, mas a gente vai utilizar consulta informativa. Nesse consulta informativa a gente vai acessar esse campo, índice de vazões mínimas. Existem outras informações aqui, depois você pode vasculhar também, mas é esse que a gente vai utilizar, índice de vazões mínimas. Aqui, ó, a gente vai encontrar esses mapinhas. Você pode ler aqui esse conteúdo e analisar, mas é aqui que vai ter a informação que a gente precisa. Tem esses três campos aqui, no caso é a subbacia, o rio qual que é, e aqui as vazões que a gente está procurando, né? Que são essas vazões de o Q710 e a vazão média de longo termo. O que, né, vazão MLP, que é a vazão de longo termo, de longo período que a gente precisa, e o Q710, que foi solicitada lá também. Então a gente vai procurar aqui a do Rio Machado, está aqui embaixo, Rio Machado, e vamos colocar essas duas informações aqui nesses campos aqui. Bom, o KMLP vai vir aqui e a vazão do Q710 aqui. Esse ponto medida no campo, você vai ter que medir a vazão no campo lá, né? E vai ter que colocar a data e o dia que essa vazão foi feita. O formulário ele encerra o preenchimento, no caso para captação de água superficial aqui, nesse campo 9, né, onde você vai colocar as demais informações em relação ao seu empreendimento lá. Então, se é no canal de derivação, né, ou se é por tubulação que você vai fazer essa retirada de água, quantidade de bombas, as dimensões, né, dessas tubulações aqui no caso. Dessas informações aqui, a vazão e depois a quantidade de horas e dias dos meses e o volume mês a mês que você está solicitando para a outorga. Então, para a captação superficial encerra aqui esse preenchimento, os outros você não precisa preencher. Depois que preencheu esse formulário, vai ter que preencher o requerimento, né? Esse requerimento, ele é um requerimento com as informações que você já utilizou no preenchimento dos dois formulários. Então, preenchendo esses três documentos, só vai restar um documento adicional, né? Adicional não, que faz parte do processo lá. Se a gente voltar aqui nas orientações, né? Orientações para obtenção de outorga, nós vamos ver que existe aqui os requerimentos, o formulário e o relatório técnico, modelo fornecido pelo IGAN. Esse relatório técnico aqui, ó, ele está disponível
ele está disponível aqui também, ó, nos formulários. E no caso para água superficial, ele vai vir aqui, que é esse aqui, que são as orientações para elaboração do relatório técnico. Se fosse um outro tipo de uso, você tem aqui um relatório técnico específico para cada tipo de uso. Desculpa. No caso esse da captação de água superficial, são essas orientações aqui. Basicamente tudo que está aqui você já utilizou no preenchimento dos formulários do requerimento. Então, mas é um relatório técnico, ele é em forma de texto, enfim, é um relatório técnico como qualquer um outro, só que você tem que respeitar as informações solicitadas aqui, né? Então a parte de mapas, de caracterização, aqui é um lugar onde você vai detalhar com mais profundidade todas as informações sobre o seu processo de outorga, a região e tudo mais, toda a parte cartográfica. Então é aqui que você tem que ter como referência para fazer o relatório técnico, né? Então, só recapitulando, o processo de outorga ele se constitui por o preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento, do formulário específico para água do seu uso, no caso aqui água superficial, se fosse outro você tem os outros formulários lá, o requerimento, preenchimento do requerimento, essa parte do processo, quem preenche isso é lá na Supran. Com esses 3 formulários e o relatório técnico elaborado com essas orientações aqui, você vai juntar esses 4 documentos, né, à documentação que é exigida aqui, ó. Todas essas outras documentações aqui, ó, os comprovantes, os documentos, a arte, né, a autorização, a documentação lá referente ao CREA e tudo mais, enfim, todas as informações relacionadas aqui nesse item. Fazendo isso, você vai, obviamente, sabendo todos os custos das taxas, tudo isso tem que ter sido pago, né? Você vai até a Supran da sua região e vai dar entrada no processo de outorga, né? Então procure a Supran da sua região. Caso você tenha dúvidas nesses procedimentos, existem técnicos que estão capacitados para te dar todas as informações necessárias, né? E com isso o processo de outorga ele é basicamente isso. É uma solicitação básica, você não pode utilizar a água sem o processo de outorga, sem a outorga, e também é um documento que ele vai ser utilizado como base para outras autorizações relacionadas ao licenciamento ambiental. Então, outros empreendimentos que se enquadram no licenciamento, que de alguma forma vão utilizar os recursos hídricos, e esse recurso ele precisa de outorga, se o empreendimento não tiver a outorga já aprovada, ele não vai conseguir autorização lá no licenciamento, né? Então ele é um documento fundamental também nesse sentido do licenciamento ambiental, né? Então a gente encerra aqui essa série de vídeos sobre outorga, né? A gente tem outros vídeos, outras aulas sobre recursos hídricos, mas sobre outorga a gente encerra aqui. São informações básicas e obviamente o processo de outorga, né? Ele é um processo não é um processo complexo, né? Mas é uma análise técnica tem que ser muito precisa na sua elaboração e produção, ok? Tendo dúvidas, mande aí seus comentários, enfim, estamos à disposição aí. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.